Pronto. Boa noite a todo mundo, ou bom dia, ou boa tarde, depende do momento que você vê esse vídeo, seja ao vivo ou seja logo depois. Hoje, domingo, 3 de novembro de 2024, eu e Enéas Roncarate faremos aqui uma super live para a gente falar sobre assuntos diversos. E conforme manda o figurino, irei passar para o meu querido Enéas, aqui a nosso início da conversa. Vamos que vamos, Enéas! Muito bem, querido Saulo. Estamos aqui hoje, 3 de novembro, dispostos a falar sobre a questão das crises. O formato que a gente vai utilizar, a gente vai criar naturalmente de forma orgânica, se é entrevista, se é bate-papo, se é troca de ideia, misto de ambas, entendeu? O fato é que a gente tem que dar um jeito de desbastar esse tema, ir a fundo nesse tema, posto que todo mundo está em crise, não é isso? O mundo está em crise, as crises servem para o crescimento, as crises são necessárias? A primeira pergunta que eu faço é essa: crise é necessária? Tem que estar em crise o tempo todo? Esse livrinho aqui, por exemplo, penetração, não, percepção penetrante, diz que você não precisa ficar em crise o tempo todo, se você tiver consciência do que acontece com você. Aí eu passo para você agora, Saulo. O que você acha disso? Então, Enéas, eu já ia falar assim, já não basta todas as crises que as pessoas ficam me mandando de crise, 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 a gente tem que fazer a live sobre crise para deixar a crise cada vez mais. Que bacana esse livrinho, hein? Esse livrinho é bem interessante. Bom, acontece, né, que assim, muito boa, Ian. Acontece que assim, as pessoas normalmente elas estão, né, em crise, ou sempre repetem essas crises por conta dos padrões realmente, né? Porque normalmente dentro dessa roda, aquilo que você não consegue compreender, você vai repetir o ciclo para que compreenda. E aí você pode ver sempre isso pelo lado positivo, pelo lado negativo, dentro de Sansara, né? Dentro dessa dualidade, o qual nós todos estamos aqui inseridos, como algo assim, nossa, de novo, mais uma vez, estou repetindo um padrão, ou nossa, que bom, uma outra oportunidade, e nesse novo momento eu posso fazer diferente. Então, como tudo na vida, tudo depende da forma com que a gente enxerga as coisas e se posiciona, né, com relação a elas. E aí, inúmeros fatores, inúmeras questões que vêm aí, principalmente que eu acredito que tenha nesse livro também, vem interligando a forma como você enxerga o mundo, a forma como você se enxerga e a forma realmente como você lida com todas essas questões. Porque dependendo da forma que você se enxerga, você vai lidar com uma crise com um olhar. Esse olhar pode ser de vitimismo, esse olhar pode ser inúmeros, né? Então, eu acho legal, acho importante esse tema, até mesmo porque, dentro do que a gente pode configurar como as doenças desses próximos séculos e desse próximo século, né, são todas doenças realmente que afetam a saúde mental e já estão se materializando no ser humano de forma contínua na própria nova programação do ser, que aí está fazendo com que o ser humano já nasça com processos cerebrais diferentes. E aí é todo um processo para se chegar em uma nova etapa, né, de confabulação de uma nova raça. Justamente, Saulo querido, você trouxe à baila aí que as novas gerações já virão, inclusive, com um hardware diferente, né? Um equipamento corpóreo, carne, osso, sangue diferente. E isso é verdade. Nosso amigo Dr. Paulo César Fructuoso, em torno de uma dúzia de livros já publicados, médico, médium lá do Lar de Frei Luiz, aqui da Boiúna, bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele, outro dia, numa live, estava dizendo justamente isso. Existe um osso que eu não vou lembrar, que é um osso da base do crânio, cuja curvatura já se sabe, a ciência já sabe disso, a curvatura desse osso está se alterando ao longo do tempo. Pode dizer que de 2 ou 3 gerações para cá houve uma mudança, não diria absurda, mas bem significativa no ângulo de curvatura desse osso, quer dizer que mais massa cerebral está sendo agregada ao nosso cérebro. Existem raças alienígenas, para vocês terem uma ideia, que têm cabeção. Por que tem cabeção? Algumas raças têm, inclusive, 2 cérebros. Né? Existem essas loucuras lá do O outro próprio lado, segundo Saulo, vários né? biologistas. Né?
O próprio É, Saulo. dentre outros, né? O tal de Saulo aí diz que é um cara parecido com isso, né? Justamente. Mas, de fato, isso não só está acontecendo, como a gente tem que aceitar como algo natural. Eu concordo com tudo que você falou, Saulo. Acho que a gente pode. A Ima está dizendo aqui que as pessoas neurodivergentes, os autistas, etc., eu não consegui ler o resto. Você quer falar alguma coisa, Italma? Diga lá. Ela colocou aqui, as pessoas neurodivergentes, TDAH, autistas, etc., têm uma configuração do cérebro diferente. Existem estudos que muitos autistas possuem mais neurônios do que o normal. E não consigo abrir o microfone. Ela deve estar fazendo a Ana dormir. Bom, com relação a tudo isso, a gente tem inúmeras questões que estão sendo trabalhadas aqui, tá? Isso pode estar sendo configurado dessa forma, ao qual as pessoas elas já têm já uma certa percepção diferente a nível mesmo de linguagem neural. Muito disso não foi compreendido ao longo dos tempos. A gente tem um aumento do crescimento dessas crianças. Isso tudo começou lá mais ou menos em 1968, teve um upgrade em 72, depois começou por meio de 84, 87, depois 93, agora tem 2022 e vai começar 2027 para 2029 uma outra fase. A gente tem uma certa não aceitação por base de muitos corpos clínicos, Ernest, trazendo assim de uma forma bem direta, porque se trata de uma nova configuração, e aí a ciência teria que comprovar algumas coisas que eles não querem comprovar, ao longo de realmente mudanças de percepção ao longo de várias gerações, com relação ao próprio desenvolvimento do ser humano. Então, Ou seja, a tentaram gente tem. frear essa mudança, só um pouquinho, tentaram frear essa mudança, deixando essas crianças eh, tolhidas da sua capacidade de pensamento por meio da inserção de medicamentos. E isso foi fazendo com que fossem sido adormecidos certos dispositivos ali cerebrais, e isso foi, de certa forma, também contaminando. E a própria contaminação da humanidade a nível de sentimento, de pensamento, de visão, o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu como, tudo isso faz parte dessa tentativa de frear a evolução. Agora, o que que acontece? Existem todas essas dimensões que a Ima citou aqui, que aí tem, né, os neurodivergentes, papapá, essa coisa toda, esses nomes, esses espectros, essa coisa. Eu não vou nem falar e nem citar, porque isso muda a todo dia, porque cada dia se descobre algo novo em todas, né, de todos os mundos, de todos os movimentos, cada um quer ocupar o seu lugar, cada um quer ter um nome, cada um quer fazer alguma coisa. Porém, existe uma confusão muito grande com relação ao desenvolvimento da evolução desse processo evolutivo da raça humana com relação a essas questões e as doenças degenerativas do cérebro e essas questões neurodivergentes. Porque existe os procedimentos que são bem-sucedidos e existem os procedimentos que ainda estão em avaliação e fase de teste. Então, os procedimentos biológicos que estão em avaliação em fase de teste estão deixando alguns seres humanos completamente apáticos, fora da realidade e não tendo a capacidade da própria autopercepção nesse mundo, nesse planeta, porque estão presos em outro plano, porque é um procedimento que ele ainda está ocorrendo, e também seres humanos sendo colocados em uma posição que me vem como se fosse algo assim, como stand-by, como se fosse algo ao qual o ser humano ele ainda não tivesse pronto para mover aquilo daquela forma correta, se autorresponsabilizar pela sua própria vida, se autorresponsabilizar por todos, e esse ser humano ele fica em uma qualidade de vida e uma qualidade de comprometimento com a vida, o qual ele fica dependente. Mas não é dependente porque ele não tem capacidade de autogeração de resultados. Ele fica dependente porque ele não está adequado ao sistema o qual ele está inserido.
Então, é como se, assim, eu aprendi que nesse sistema, para que eu ganhe alpiste, eu preciso ficar dentro de uma gaiola. Esse ser, ele sabe que precisa do alpiste, mas ele não vai ficar dentro de uma gaiola. Então a gente tem várias qualidades e aí por isso dessas qualidades elas vão sendo espiritualmente trabalhadas e elas vão sendo trabalhadas em espectro, porque existe um processo de liberação da cadeia, o qual ele está fazendo parte. Então alguns estão totalmente voltados para esse mundo e alguns não estão totalmente voltados para esse mundo. Eles ainda dependem de toda essa manipulação que precisa ser executada. É um baita de um bafafá, né? Eu diria que existem vários aspectos envolvidos, né? Eu não vou nem te perguntar qual é a bibliografia que você poderia citar a respeito disso, porque eu acho que é informação de primeira mão, né? Eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo em relação a isso. Quando o Saulo cita aí que desde a década de 60, 68 a 72, ele citou vários ciclos aí em que as coisas aconteceram, ou seja, é uma coisa doida, né? Existem transformações, inclusive de caráter material, físico, mensuráveis, que, na minha opinião, e eu acho que outros vão concordar comigo, estão sendo paulatinamente segregados enquanto informação. Isso não chega até nós na intensidade que devia, com a clareza que devia, né? E as pessoas que basicamente seriam basicamente bastante diferentes em relação a, por exemplo, ao aumento da capacidade de raciocínio cerebral. A gente pode estar lidando aí com um montão de gênios que estão sendo abafados quimicamente, né, por medicamentos, por drogas que têm esse objetivo, né? Não vou aqui passar a bola lá para os opositores, mas sabemos muito bem quem é o responsável, quem são os responsáveis por isso, né? Esse povo está pela bola 7, né, em relação à finalização desse ciclo aí que a gente chama de Kali Yuga, em que esse tipo de coisa acontece. Por isso que é interessante que a gente encare a crise a partir de uma ótica mais espiritual do que material, do que meramente material ou física, né? Ou seja, para além do binômio, a gente é muito dualista, né? Para além do binômio prazer e dor, e a nossa sociedade é extremamente hedonista, existe uma busca intensa pelo prazer, mas para além do binômio ou se vive a dor ou se vive o prazer, e um acaba sendo a recompensa ou a punição do outro, e há necessidade de ir mais a fundo, não só na definição, mas na retirada dos véus da crise. Eu vejo muitos textos, por exemplo, que dizem que a dor é uma grande mestra. Outros falam que se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Desde que você tenha aprendido a lição, você pode dispensar o sofrimento, porque você já introjetou em si mesmo, a nível de espírito e alma, a lição aprendida e não vai repetir a besteira. Pelo contrário, você vai procurar caminhos, né, que façam com que o seu redor, o seu ambiente de trabalho possa ser de tal forma melhorado, por exemplo, que as más influências, as más energias se extinguam, vão a zero e você não fica mais à mercê de determinadas situações, né? O Saulo havia dito aí que existe uma parte dessas pessoas que está realmente escravizada, essas pessoas novas, né, escravizadas quimicamente, por assim dizer. Repito que esse tipo de coisa a mídia não alcança, a mídia convencional não alcança isso pelas razões de sempre, não vale a pena nem aprofundar nisso, mas de fato existe um povo que até por merecimento ou por mérito kármico, desses aí que está sob a ação dos químicos, que está sendo libertado, né? Isso é um fluxo dinâmico. O Saulo não falou isso, mas a gente adiciona, né? Provavelmente, possivelmente, provavelmente, eu acho que é um fluxo dinâmico. As pessoas entram lá, ficam escravizadas, presas, as pessoas saem de lá quando criam mérito, quando aprendem a lição. Ou seja, existe uma crise que acontece no meio dessas pessoas que estão presas. Uma pessoa que está presa, seja numa gaiola, e o Saulo falou disso também, né? Para ter o alpiste, a pessoa topa ficar presa numa gaiola. Isso gera uma crise. O que é a crise? É a percepção penetrante de que tem alguma coisa errada, de que você pode mais, de que você está se tolhendo, de que estão te tolhendo, de que tem uma coisa errada, né? Repetindo, ou seja, em vários níveis tem uma coisa errada e você precisa tomar providências assertivas, né? Para manifestar soluções, respostas, para manifestar a saída daquela situação, a superação
crise. Vamos lembrar que crise, segundo uma proposta já vencida, né, superada, porque não é exatamente isso, mas muitos autores aceitavam que a palavra crise, em termos de etimologia chinesa oriental, era formada por dois anagramas, né? O alfabeto chinês é diferente do ocidental, mas eram dois anagramas ou duas imagens que sobrepostas formavam a palavra crise. Uma delas tinha o significado de perigo, outro de oportunidade. O perigo já se apresenta. Isso se provou falso em termos de a palavra perigo em chinês não é formada por esses dois anagramas, mas utilizou-se muito esse tipo de analogia que realmente é muito útil, né? Se a gente puder, tirando aí a questão da etimologia ser falsa ou verdadeira, a gente puder dizer que crise é realmente uma circunstância formada por perigo e oportunidade, o perigo já está dado. As pessoas que estão escravizadas quimicamente, que nasceram diferentes para fazer o bem aqui, que estão sendo abafadas, anuladas, né, pelos opositores, já tem o perigo sendo vivenciado em extremo, né? Dá-se, então, a necessidade de enxergar a oportunidade, como também disse Saulo, né, de sair daquela prisão, de criar a solução, de criar uma resolução para achar a solução e para mudar a situação, né? Muitas vezes a necessidade é a mãe das invenções mais criativas, mais imaginativas, né? Ok, a gente sabe que a necessidade efetivamente gera com muito mais impulso, né, uma motivação capaz de gerar a solução, gerar a, a nova atitude, a mudança de comportamento e o que a gente chama de forma genérica de transformação. Porque é exatamente isso que a crise pede, demanda ou exige, a transformação. Uma outra forma de retirar os véus da crise, né, é reduzir a sua condição orgânica e natural. A crise, cremos nós, é um mecanismo não só necessário, muitas vezes, conforme a graduação evolutiva da pessoa, como também aconselhável, mas não exatamente necessário nas fases seguintes ou etapas posteriores em que a pessoa vai ascendendo evolutivamente, que ela vai desenvolvendo maiores níveis de consciência e, portanto, de ética, de moral, né? O saber o que é certo e errado, o que é bem ou mal, o que é bom e ruim, né? Nem tudo podemos, mas nem tudo nos convém, né? Como já dizia Paulo em suas epístolas. Isso já é o início de uma troca de propósito, de uma transformação, em que problemas gerados, né, pela ausência desse tipo de interpretação fizeram com que a crise brotasse, e a crise, nesse aspecto, acaba sendo o agente transformador, o agente catalisador. Né? Existem autores, por exemplo, que dizem que o obstáculo é o caminho. Tem um livrinho aqui muito interessante, algumas pessoas vão se reconhecer nele. O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday, da editora Rocco, de 2000 e pouquinho. É um livro recente, 2014. O Obstáculo é o Caminho diz o seguinte: os obstáculos são necessários. Não existe vida sem obstáculo e você depende de obstáculo para aprender, inclusive, mais rapidamente. Então, os caras aqui fazem um incensário de todos os obstáculos e de como é que eles nos ajudam ao longo do tempo. É como se fosse uma ode aos obstáculos, né? Por incrível que pareça. Nesse aspecto, não dá para deixar de concordar com o autor. Não dá pra... Tudo bem, é um livro de autoajuda que serve para você sair fora da caixinha, como diriam alguns, né? O Sal diria que não existe caixinha, né? E ambos estão corretos, são formas de ver de forma mais penetrante a própria realidade que precisa ser transformada, né? O próprio Saulo estava dizendo isso quando comentava que você pode ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Ou você vê como, porra, estou repetindo a mesma lição de novo, ou você pode ver com mais alegria e ânimo, agregaria eu, reconhecendo a nova oportunidade. É por isso que a gente esquece das vidas passadas. Imagina se a gente tivesse um diário entre vidas da roda de Sansara em que a gente dissesse ali, escrevesse ali, hoje é a oitava vez que eu repito o mesmo erro nesse mês, né? Ou então, ao longo das minhas últimas 100 vidas, né, é a vez número 545 que eu cometo o mesmo erro assim assado. Imagina a loucura que seria, a doença que você se geraria se você não tivesse a bênção do esquecimento entre uma vida e outra. A gente começa, como diz o filósofo, em tábula rasa, ou seja, dispostos a começar do zero. E isso, claro, que tem seus ônus, mas também tem esse bônus, é preciso reconhecê-lo. Então, nós temos sim a oportunidade de esquecer tudo, começar do zero,
aprender tudo de novo e fazer diferente, fazer melhor. É essa a ideia disso que se trata. E se a gente puder reconhecer isso com alegria, com ânimo, afastando qualquer tipo de tristeza ou decepção, e o esquecer, a amnésia, nos ajuda a afastar a tristeza. Imagina como é que seria uma pessoa neurastênica, triste, desesperada, que tivesse um diário entre vidas, em que ela fizesse esse tipo de anotação. Não é para ser assim. Né? A primeira coisa que se pergunta, né, pela falta de uma percepção penetrante, é por que, que a gente esquece tudo, por que, que a gente tem que sofrer direto e recomeçar tudo. A resposta é simples. Eu já adiantei para vocês. Os ônus de você lembrar de tudo são muito maiores do que os bônus de você esquecer de tudo. Você se prejudica muito mais se você lembrar. E aí é necessário a tal da autocura, junto com a automestria, junto com o autoconhecimento. Você sabe quais são os seus erros, aí o Saulo falava alguma coisa relativa a repetir a mesma coisa, o mesmo erro, a mesma falha, né? Eu diria que a gente cria também uma capa de medo em volta daquilo, de modo a não mexer naquele assunto. E o Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, né, que basicamente sucedeu a Freud com outras ideias, com outra visão das coisas, com outra visão do tratamento, da psiquiatria em si, dizia que ali onde está seu medo está a sua oportunidade de trabalho, está necessariamente, dizia ele, né? Em primeiro lugar, que você vai ter que meter a mão, que botar o dedo na ferida para trabalhar. Ali onde está seu medo está o que você precisa mudar, o que você precisa trabalhar. E chama a atenção de todos vocês, então, para essa necessidade de coragem, não só de alegria, ânimo, mas também de coragem. Aí entra uma máxima antiga em latim, que era a língua dos sábios, né? Sapere audem, ouse saber, ouse se conhecer, ouse, quando chegar a hora, você olhar para trás. Ouse olhar para trás se você tiver o que aprender, ou se você puder dizer, eu aprendi isso que eu fazia, não faço mais. É por isso que os antigos e os sábios nos dizem, só olhe para trás quando você não tiver mais como se machucar, como se autoculpar, como se ferir, observando os próprios erros. Isso é alguma coisa que poucas pessoas se assenhoram dessa informação de modo útil, de modo realmente interessante, relevante, de modo a aproveitar o conselho, né? Não é para olhar para trás, é para valorizar o que a gente tem. Aí a gente entra numa outra salinha dessa casa iluminada, né? Valorizar o que se tem. O melhor lugar do mundo, já dizia Mestre Gil, é o aqui e o agora. Não é à toa, isso é um verso filosófico profundo também. É preciso valorizar o aqui e o agora, por pior que seja até amar os inimigos, abençoar a doença, em alguns tipos de textos, inclusive sagrados, está ali, né? Abrace o seu inimigo, abrace o seu problema, abrace a sua doença, né? Faça as pazes com todos, né? Seja amor para tudo, já dizia Rumi, mestre persa, mestre sufi da Idade Média. É preciso ser amor de uma forma intensa, porque ele cobre uma multidão de pecados, diz a nossa Bíblia, né? A resposta está no amor, já dizia Rumi de novo, né? A sabedoria sufi é incrivelmente penetrante, profunda, para dizer que o amor se sobrepõe a tudo, inclusive às dores do crescimento. Vou passar para o Saulo a palavra, falando somente mais desse breve assunto. Se as crises de crescimento, portanto, são necessárias, não são necessárias as dores do crescimento. Uma vez que a gente as reconheça, que a gente as trabalhe, elas param de fazer efeito na gente. Essa é uma das premissas basilares da medicina psiquiátrica, portanto, né? Da medicina da cabeça. Né? Quando você lida de uma forma racional, amadurecida, amorosa, né? Com seus problemas, seus traumas, suas mágoas, suas culpas, né? Você se autocura, você se autoperdoa, você vai em frente. Né? É preciso fazer isso consigo próprio primeiro, para poder fazer com todo mundo à sua volta em seguida. Fazer as pazes com o mundo significa superar toda e qualquer crise. Significa que você vai aceitar o processo da crise como alguma coisa natural, né? Que você percebe que é necessária, mas você já retirou dela a componente do sofrimento, a componente da dor. Você não sente mais nenhum sofrimento, nenhuma dor, quando passa pelo processo de crescimento necessário, que é ativado por alguma coisa que a gente chama de crise, que já não tem mais aquele tamanho todo, portanto, que já não tem mais aquela capacidade de te retardar, de te fazer sofrer. Na medida que você atinge graus mais avançados de ensino,
e outros patamares de consciência, você vai percebendo que a crise vai ficando cada vez mais para trás e a forma de encará-la, inclusive, muda completamente também. Não é isso, Saulo? É isso. Brincadeira. Deixa eu te dizer uma coisa. Você estava falando, estava me vindo uma coisa interessante. Eu vi isso em algum lugar, você falou da simbologia chinesa e todas essas coisas. E eu me lembrei que uma vez eu vi escrito crise e aí tinha um X no S e aí estava CRI, né? Então tem criação em meio ao caos acontecendo constantemente. É assim que todos os átomos evoluem. É assim que o ser humano deve evoluir. É assim que aconteceu o Big Bang, não é assim que constrói os universos, os multiversos através desse choque, né? E quando você trouxe o livrinho aí que a Carla até deu uma risadinha, esse livro aí desse caos, desses problemas, né? Essas coisas todas, esse livrinho, ele é bem interessante porque, assim, quando a gente vai falar sobre um assunto muito interessante sobre crise, a gente não pode deixar de falar sobre inteligência emocional, né? E muito menos deixar de falar sobre inteligência espiritual, porque muitas vezes o que leva a gente a qualquer tipo de crise, seja ela qual for, é o não entendimento da situação, mas principalmente o não entendimento sobre o funcionamento de si mesmo. Então a gente ainda é levado por um meio reativo, o qual a forma como o nosso corpo determina a ação é através dessa própria reação. Então é muito importante trazer, né, sobre a inteligência emocional e tudo mais. E aí, observando tudo isso que a gente está falando, tudo isso que foi colocado, e também a civilização humana, conforme a gente começou a falar no início aqui dessa live, é, a gente percebe, né, a quantidade de jovens que estão completamente apáticos e completamente fora de uma realidade sobre como lidar com as situações, sobre como lidar com as questões, sobre uma série de crises e desenvolvimentos de, de patologias e identificação, ou querendo fazer parte da identificação de vários espectros para justificar talvez inúmeras irresponsabilidades ou qualquer coisa nesse sentido também. Mas é interessante a gente sempre querer encontrar algo, aquilo, uma caixinha para a gente entrar, né? Para que a gente seja aceito de alguma forma, ou se aceite de alguma forma, ou se justifique de alguma forma, né? Talvez a nossa incompetência ou competência, talvez a nossa apatia ou empatia demais, talvez inúmeras outras questões, né? Que a gente queira colocar, né? De 0 a 100 tanto faz, não me importa. Mas a questão da inteligência emocional ela é muito importante, isso está sendo retirado. Isso está sendo retirado e você pode perceber isso em todas essas justificativas que vão sendo impostas pela sociedade de uma forma geral para que você aceite o outro como ele acredita que deve ser aceito. Isso é muito interessante, né? Isso parte aí, não somente as patologias físicas, mas mentais, intelectuais e todos os Ais que a gente pode colocar aqui no meio também, que faz com que a gente seja talvez obrigado a entender que aquela pessoa agora ela é um cavalo e ela deve ser tratada como um cavalo e ela deve se portar como um cavalo, né? Mas assim, ninguém é obrigado a reconhecer que aquela pessoa é um cavalo, né? Aquela pessoa, ela quer se comportar como um cavalo e acredita ser um cavalo e isso é um problema dela, né? Ela não deve ser tratada como um cavalo porque ela é um ser humano, não é isso? Então é muito interessante todas essas questões que vão entrando nos desenvolvimentos das crises, porque você pode perceber, inclusive, em um meio o qual não há sofrimento, não há pressão, né? A gente pode trazer aquela analogia bem simplória daquele diamante que precisou ser grafite, está em pressão, né? Para que ele possa ser um diamante. Você pode observar que, como dizia Nietzsche, né? Somente no caos que pode se observar uma estrela cintilante. E você percebe, assim, uma ausência de um posicionamento crítico, uma ausência de uma sociedade que está sendo obrigada a pensar, mas está sendo aceita da forma que é, né? E não essa aceitação dessa aceitação que vem de Jesus ou de qualquer Buda ou de qualquer coisa,
mas uma aceitação no sentido de que, assim, tá bom do jeito que você está me entregando, tá tudo certo, você tá bem, tá tudo certo. E você para de ter um pensamento crítico muito forte acontecendo em meio à sociedade. E você para, principalmente, de compreender a importância do ócio criativo quando você sempre coloca novas tecnologias para que o ser humano não fique com sua mente parada, ou estática, ou em silêncio. Então você começa a realizar um processo de aprender de uma forma estranha. Porque, na realidade, todos os antigos desaprenderam através do ócio criativo, através das dificuldades, através das guerras, através de todos os processos os quais eles foram obrigados a se posicionar para que se estabelecessem como seres humanos que deram certo, que fizeram sucesso. Você pode ver, por exemplo, como era uma sociedade nos tempos dos nossos avós, nos tempos dos nossos bisavós, como as coisas eram feitas, como alguém saía do zero e criava um império. Não um império o qual as pessoas, por exemplo, fazem um dinheiro na internet, R$ 1 milhão em uma semana. Aí você vê o tanto de morte, de abuso, de estupro, de de novas divindades que vão sendo colocadas e vão levando as pessoas ao, ao, ao caos mental, ao caos de uma forma geral. Por quê? Porque não tem o restabelecimento de coeficientes básicos para sustentação mental, laboral, para que o ser humano possa se portar e se firmar como um ser emocionalmente falando, válido aqui no planeta. Então, as crises, Enéas, muitas vezes, como está sendo colocado aqui de uma forma muito interessante, eu estou focando na questão da, da elaboração do, da importância desse emocional forte que o ser humano precisa ter, porque cada vez mais nós vemos seres humanos fracos mentalmente, extremamente fracos e frágeis emocionalmente, que não estariam preparados para lidar com nenhuma crise que os nossos avós tiveram, por exemplo, que meus pais e seus pais tiveram, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, para te citar, Enéas, algo aqui sobre crise que é que foi assustador quando eu vi e é real porque foi um amigo meu que falou. Então não é conto da carochinha, não. Mas um amigo meu, um grande empresário, um grande executivo, ele disse que 4 a cada 10 jovens que vão fazer entrevista na empresa dele levam a mãe ou o pai para ir para a entrevista. E não somente isso, ele teve uma entrevista que ele foi realizar, que a mãe da pessoa lá que ele foi entrevistar disse que ela iria entrar na entrevista para ver a entrevista. E ele disse: Olha, não, a senhora pode aguardar do lado de fora, não tem problema. E ela: Não, se eu não entrar, meu filho, minha filha, não vai fazer parte dessa empresa. Ele falou: Nossa, então nossa empresa se sente assim muito triste então pela não contratação do seu filho antes mesmo de fazer a entrevista. Não vai ter entrevista. Tchau para você, tchau para o seu filho ou para sua filha. Então, nós estamos em crise porque somos emocionalmente fracos e não sabemos lidar com a diversidade, não sabemos lidar com todas as nossas diferenças, não sabemos lidar porque nós não estamos preparados para isso como sociedade. Nós nos dividimos e fomos divididos desde lá de trás. Então, quando eu me coloco numa posição de aceitar o outro, já significa que eu estou dividindo, eu já estou separando. Eu não estou em um processo de uma consciência de unidade. Se eu preciso aceitar algo, significa que emocionalmente eu estou fraco. Porque eu preciso aceitar algo significa que o meu lado é o certo e eu preciso aceitar aquilo como se fosse correto.
eu acredito que um bom foco aqui para a gente trazer, inclusive quando você trouxe Jung para cá, seria realmente a gente começar a compreender que as crises só acontecem. Obviamente, existem os fatores que são patológicos, existem fatores clínicos. Eu não estou entrando nesses casos, porque cada caso é um caso, obviamente, são casos médicos, mas nós poderíamos ter eh, uma redução de um percentual enorme a nível de crises, a nível de qualquer coisa que seja nesse sentido que a gente está tratando aqui, se nós nos conhecêssemos de verdade. Porque se conhecendo de verdade, se compreende de uma forma muito clara, a nível consciencial, como colocado aqui, que pode ir em qualquer literatura, que quanto mais consciência você tem de si mesmo, de tudo ao seu redor, menos você vai estar em sofrimento. Mas é porque isso é muito claro, isso é muito óbvio. Porque se você não não compreende aquilo como sendo algo negativo ou positivo, mas algo que acontece, que tudo é um presente do divino, que tudo está se manifestando da melhor forma possível, que eu e você nos encontramos no nosso perfeito lugar e evolução, para que eu vou voltar no tempo para ver uma coisa que não existe? E aí entra naquilo do e se, Enéas? E se? E se eu tivesse feito aquilo? E se fôssemos dessa forma? E se? E se não existe? E se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. E se não existe? Então, para mim, todas essas questões que envolvem crise nada mais são do que a falta da oportunidade de realmente experienciar algo que vá trazer uma forte inteligência emocional. Se você tem inteligência emocional trabalhada, você é capaz de lidar com qualquer crise, seja ela qual for, porque você não vai se identificar com ela. Você vai se posicionar para que você tome o seu remo, não é isso? Entre no barco e haja com fé, porque não há como ver tempo ruim naquilo que você tem a compreensão de que existe porque existe, que é porque é, e que se vive porque se vive. E segue o barco aí, né? Porque senão eu vou ficar falando também igual você aqui. Saulo versão Enéas. Eu, eu diria o seguinte: é importante esclarecer. Ah, legal. A Itama está dizendo ali que usa muitos ensinamentos do Saulo nos pacientes dela com alto grau de sucesso. Se ela quiser falar alguma coisa de novo, né, fica à vontade, Itama, querida. Eu acho que ela não consegue falar, porque ela deve estar fazendo Ana dormir, né? Beleza. Toca o barco. Então, tocando o barco, gente, é importante esclarecer que o conceito de inteligência emocional veio de um cara chamado Daniel Goleman, que inclusive escreveu um livro com o Papa, né? Com Papa não, viajei agora, com Dalai Lama, o Tenzin Gyatso, o atual 13º ou 14º Dalai Lama lá do Tibete, do budismo tibetano, né? O Dalai Lama é o chefe dos lamas, né? Como vocês devem saber, claro. Houve a popularização desse conceito, portanto, de inteligência emocional já há basicamente 3 ou 4 décadas. É uma coisa já começa a ficar, não digo antiga, né, mas já bastante desenvolvida a ponto. O Saulo citou uma história interessante lá da geração Z, né, os caras levam as mães e pais para as entrevistas, né, e é uma loucura. Mas isso representa também uma certa desconformidade, né? Os caras não aceitam que o trabalho tem aquele tipo de estrutura que eles acham que é escravidão, né? Se você, não vou tirar a razão deles, tá? Se você reduzir o mercado de trabalho ou as oportunidades de trabalho a dois itens essenciais, como tempo e energia, né? Você começa a pirar achando que você é escravo de alguma coisa, e de repente você até pode ser. Se você trabalha 12, 14 horas por dia durante longos períodos,
Se você está numa onda de ser workaholic sem ter saúde para isso, você vai morrer de trabalhar. Assim como existe a situação oposta, em que o cara estava acostumado com essa onda de workaholic a vida inteira, quando o cara é aposentado pela empresa, como no caso de Jack Welch, que foi o CEO do século XX, no caso, né? Presidente lá, CEO da General Electric, salvo engano meu. Então, é muito comum que a pessoa seja aposentada, às vezes até pelo serviço público ou no mercado privado, que tem um etaísmo feroz em relação ao velho, né? Eles não reconhecem a experiência, a sabedoria. O cara passou de 70, já está velho demais para ser um CEO, não tem mais saúde ou coisa parecida. Isso existe também. Mas, de fato, na medida em que o etarismo existe e aposenta precocemente os trabalhadores, os caras, ao pararem de ter aquele ritmo de trabalho, numa situação oposta, os caras morrem. Poucos anos ou poucos meses depois, os caras têm um troço lá, uma crise terminal, né? Uma crise específica dos órgãos, né? Dos quais a pessoa depende para viver, inclusive do coração, porque o coração adoece de tristeza e de mágoa, gente. Isso existe o que a gente pode chamar de somatização das emoções. Por isso que é interessante separar a emoção de sentimento. Sentimento é uma coisa elevada, a emoção não necessariamente, né? Mas geralmente a emoção tem um lastro de peso maior, né? Nos leva para baixo, né? Baixa a nossa vibração, enquanto que o sentimento eleva a nossa vibração. A gente for introduzir o fator da vibração nessa definição diferencial entre sentimento e emoção. Busque, portanto, os bons e elevados sentimentos, abandone, né, deixe de vivenciar as baixas emoções. Emoções são as altas emoções. Existem as altas emoções? Com certeza, mas a gente tende a chamar mais de sentimento mesmo, né, para diferenciar uma coisa da outra. E aí entram as soft skills, né? O mercado se apropria do conceito lá de inteligência emocional do Daniel Goleman, que ele elaborou com a ajuda do orientalismo, lá do nosso amigo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, e o mercado diz assim, olha, o que interessa hoje não é só conhecimento técnico. O conhecimento técnico é importante, ok, mas é como se fosse aquela fichazinha que você pinga, aquele feijão que você pinga na mesa do pôquer para entrar no jogo. Então, para entrar no jogo, você tem que ser formado, tem que ser engenheiro, médico, advogado, seja qualquer coisa nesse sentido, que isso ainda pesa, né? Mas para além disso, né? Porque isso é só feijãozinho que você dá para entrar no jogo, tem que haver um diferencial que por vezes no passado costumava ser, né? Uma educação de qualidade em tal qual faculdade, com tal qual estágio, em tal qual empresa prestigiosa, né? Eu já fui treinador da Petrobras, já dei aula na FGV. E aí, isso faz diferença hoje em dia? Eu, Ené, já fui treinador da Petrobras, foi meu primeiro emprego lá no CEMPES, no Centro de Pesquisa da Petrobras. E dei aulas durante 5 anos, né? Foi meu ápice na carreira de magistério superior. Pergunto a você, Saulo, isso ainda gera diferencial? Sim e não. Isso aí é o mínimo do mínimo para realmente você ter oportunidades boas de trabalho. Mas é preciso soft skill, é preciso que você tenha inteligência emocional. A pessoa não pode ser uma besta emocional. Ela não pode chegar em sala de aula, por exemplo, e brigar com uma turma inteira. Entendeu? Conto aqui rapidamente um episódio de inteligência emocional extrema, porque isso, Saulo conta as histórias dele, eu conto as minhas, então. Não vou dizer o nome da pessoa, um professor colega meu da FGV foi dar o curso de gerenciamento de projetos na Petrobras, para um montão de engenheiro cabeça branca, puto da vida de ter um cara com a metade da idade do cara ali, né, ensinando o que o cara devia fazer, etc. E os caras são muito orgulhosos, né, por vezes arrogantes lá nesse meio empresarial, mesmo no serviço público. A Petrobras é uma empresa de ponta em relação à questão dos projetos também, mas não é uma Procter Gamble da vida que inventou o sistema de gerenciamento de projetos, diga-se de passagem, né? Ok, então, antes de entrar em sala de aula, esse meu colega foi avisado pelo seu coordenador que lhe disse o seguinte, 15 minutos antes de ele entrar em sala de aula, olha a crise se aproximando. Vamos ver agora uma historinha real sobre crise e como é que ela foi administrada ou gerida. E, a partir daí, criou-se uma oportunidade de se estreitar laço com a turma, porque o cara deu a real para os caras também, né? Com muito respeito, mas deu a real para os caras. Disse assim, olha só, o coordenador do cara disse assim, os caras não vão querer
a sua primazia em salas de aula, eles vão questionar desde o instante zero e vão te impedir de dar aula, vão te impedir de dar o curso. Vê lá o que você vai fazer. E o cara entrou em sala, aí levantou-se cabeça mais branca e disse assim, professor, olha só, temos aqui uma queixa, né, genérica a fazer, a gente não entende sua presença aqui em sala de aula, estamos perdendo tempo aqui, né, quando poderíamos estar trabalhando em projetos tais, quais, assim, assado. O cara respondeu assim, aqueles projetos que você está citando agora, que deram tais e quais tipos de problema, com que você sofrendo perdas financeiras assim, assado, né, que efetivamente vocês não conseguem resolver, eu estou aqui para isso também, para ajudar vocês, são esses projetos aí que você está citando, e o cara foi desmontado ali no ato. No ato ele foi desmontado. Né? Ele não tinha nem o que responder. E só pôde dizer, não, sim, sim, são esses, mas não, então, pois é, eu estou aqui também para a gente poder achar soluções para resolver a sua vida profissional, porque o grau de desafio desse projeto, no momento que ele está acima das suas habilidades e capacidades, das habilidades e capacidades da maioria das pessoas aqui, a não ser que a gente crie esses momentos em que, do ponto de vista da inteligência emocional, vai haver a troca. Machado de Assis dizia que a melhor troca é a troca de ideias. Você me dá uma ideia boa, eu te dou outra, e existe um diálogo saudável, frutífero. E foi isso que aconteceu em sala de aula. O cara ali ganhou não só o cabeça branca que estava na frente dele, como também a turma inteira, porque ele demonstrou que tinha feito dever de casa, que tinha estudado o caso da Petrobras, sabia o que ia encontrar, né? Ele próprio já tinha previsto, portanto, a crise pode ser prevista. A grande lição dessa historinha verídica é que a crise pode ser prevista, você tem que ter um ingrediente, uma solução ali no bolso, né, que você vai sacar e apresentar, né, para resolver aquela crise no ato, antes que ela vire um incêndio ou coisa parecida, porque é disso que se trata também. Né? O Saulo há de concordar comigo que é evidente que existe hoje uma tendência a se considerar o lado espiritual no trabalho. Né? O Saulo comentou sobre o ócio criativo, que é um conceito criado por um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, que começou a trazer esse assunto à tona ainda na década de 90, salvo engano meu, do século passado, quando escreveu um livro chamado Ócio Criativo, tal, em que ele basicamente falava que era preciso valorizar o tempo do ócio. Né? Se a gente reduzir as nossas vidas a tempo e energia, né? O que é mais importante, no final das contas, enquanto recurso precioso? Eu oferecia essa questão para turmas minhas e as pessoas geralmente erravam. Eu dava 3 opções: conhecimento, dinheiro ou tempo. O que é mais precioso? Eu perguntava para garotos e garotas na faixa dos 20 anos. Todo mundo falava conhecimento ou dinheiro. Pouquíssimos falavam tempo. Mas é o tempo o recurso mais precioso porque ele não volta. Não existe reposição de tempo. Você pode até alongar a sua vida se você tomar as decisões corretas, e isso já é resolver crises futuras. Né? Você vai fazer musculação para chegar nos 60, 70 anos, ter uma massa muscular mais forte, capaz, no caso das suas pernas, de não te deixar tombar no banheiro. Olha o que aconteceu com o Lula aí, né? Olha o que acontece com pessoas na faixa de 70, 80 anos que quebram o fêmur, em muitos casos, em quedas de banheiro, porque não tem mais a mesma força muscular nos principais músculos, que são os das pernas, que precisam ser enfocados, portanto. Então, gente, a principal lição que a gente aprende com uma historinha como essa é que crises podem ser previstas, antecipadas e resolvidas até certo ponto, pelo menos. Né? A transição planetária, enquanto crise, eu vou concluir dizendo isso, passando a bola para o Saulo, a transição planetária, enquanto crise, é uma crise plenamente solucionável por todos os lados e em todos os sentidos, não só o espiritual, como também o material. Principalmente aqui agora, porque estamos no Brasil e seremos na condição de pessoas de segurança. Estou falando essas coisas não à toa, para que as pessoas que nos ouçam pesquisem isso. É essencial pesquisar não só áreas de segurança, mas pessoas de segurança. Portanto, essa crise material da transição planetária, a gente aqui já dedicou a vida a estudar e prever, e criamos as soluções. Eu e o Saulo criamos essa solução das pessoas de segurança, porque é isso que vai acontecer. Né? Quando o Saulo diz assim, as pessoas não têm lastro emocional para aguentar a crise, ele está falando uma coisa muito séria, extremamente séria. Pessoas de segurança precisam não só serem inteligentes emocionalmente falando,
não só ter a chamada soft skills, a capacidade de comunicação, de interação, de trabalhar em equipe, etc., etc., né? De não proferir palavras insolentes, ofensivas. Isso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com conselhos que você ouve em qualquer tipo de religião ou movimento espiritual, né? Não fira com as suas palavras, né? Construa, seja agradável, seja gentil com as suas palavras. Não fira com elas, não seja ofensivo, né? Não seja desrespeitoso, né? E por aí vai. Não só com suas palavras, né? Com a sua manifestação como um todo. Então, tudo começa, em termos de soft skill, com você modulando, controlando, dominando o que sai de você, sejam sentimentos, sejam palavras, sejam ações, sejam pensamentos. Tudo isso pode ser lapidado. E isso resolve a maior parte das crises de crescimento que a gente tem quando a gente vai ascendendo espiritualmente, ali pela escada de Jacó, ali pelos patamares conscienciais. Você começa a trabalhar em você mesmo, em termos de automestria, autocura, autorresponsabilidade, né? Você vai se curando, vai se dando oportunidade de se perdoar, vai se dando oportunidade de, na sua cabeça, resolver tudo, no seu coração resolver tudo. Não é um processo só mental ou só intelectual, muito pelo contrário, é um processo emocional e sentimental, e aí o coração está envolvido. Eu falei isso tudo para a gente chegar no coração. O coração não pode ser esquecido numa crise, porque a resolução da crise é de natureza emocional, sentimental, passa pelo coração, passa pela sua capacidade de perdoar, de amar, de tolerar, de compreender, de se engrandecer dessas virtudes, porque são virtudes, de ter mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, né? Mas parar de julgar, não julgar ninguém, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Ninguém tem que atirar pedra em ninguém. Pelo contrário, todo mundo tem que se perdoar, parar de se culpar a si próprio e aos outros, né? Parar de achar culpado dentro da cabeça dos outros, né, na opinião alheia ou fora de si mesmo, né, porque não se fala de culpa, mas se fala de onde é que está o erro. Ah, está comigo, não está com o outro. Né? E quando você para de jogar a culpa ou a razão das tuas coisas, né, sejam fracassos, sejam crises, seja qualquer coisa negativa nos outros, você já está resolvendo uma outra crise, né, que é aquela que você esconde de si mesmo a real situação, o real motivo. Né? O real motivo está dentro de você e é preciso coragem, portanto. Junto com alegria, com ânimo, é preciso coragem para se enfrentar, para se olhar no espelho. Né? Porque é disso também que se trata, no final das contas. Como é que a gente chega lá? Eu passo essa pergunta para o Saulo agora. Como é que a gente chega lá, Saulo, em termos de nos fortalecermos emocionalmente, porque nós, pessoas de segurança, precisamos ser mais fortes do ponto de vista emocional. Bola é tua, querido. Enéas, para mim, é muito do que eu sempre vou passando para a sanga, sabe? É o que eu sinto, o que eu penso, é o que eu faço. Então, essa é a minha pura manifestação. E isso também tem a ver com essas questões todas que estão envolvendo a própria transição planetária, de que é muito importante sempre quando a gente trata sobre esse assunto, é a gente ter sempre a relembrança de que não cai uma folha sequer sem o consentimento do Pai. Então, se a gente for tratar isso desse universo Pai, Deus, universo, interdependência, chama da forma que quiser, nada acontece sem esta aprovação, sem esse conhecimento, sem esse consentimento, seja o que for. Por isso, para mim, não existe algo que seja positivo ou negativo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora no processo evolutivo de todo mundo, inclusive do próprio planeta. Então, só para finalizar aqui já esse nosso bate-papo, eu trago aqui a reflexão para que a gente compreenda que a crise emocional ela existe dentro de nós, assim como todas as outras crises, elas vão acontecendo por conta da nossa não observância, né, com relação a todos esses processos. E uma coisa interessante também, né, que eu fui percebendo ao longo do tempo, também nessa jornada espiritual, é que quanto mais o buscador está envolto aos fenômenos, mais ele está em crise. Mais ele está em crise. E aí você tem as crises espirituais e os ataques espirituais e todas aquelas coisas e aqueles cuidados que têm que ser tomados é porque ainda está numa faixa vibratória, numa faixa vibracional, o qual está sujeito a essas questões. Então,
quando o buscador espiritual, quando a pessoa que está querendo se formar uma pessoa de segurança, como uma pessoa que ela está em estudo, ela vai absorvendo aqueles conhecimentos. O importante é a aplicação dos conhecimentos na sua vida cotidiana. É a aplicação de todas essas coisas nas suas relações, né, independentes e interdependentes com relação ao todo. As relações amorosas, as relações no trabalho, a relação com o dinheiro, a relação com a família, as relações com tudo. Então, quanto mais verdade e clareza nós temos em nossas relações, maior clareza e verdade nós temos para conosco mesmo, e maior verdade e clareza a gente vai ter com todos esses momentos. Logo, o momento de crise, ele já não vai ser mais observado, ou não deveria mais ser observado pela clareza, pelo discernimento, como um momento de crise. E aquela boa e velha máxima do meu bom e saudoso velho avô: o que não tem solução, solucionado está. Então, se nós estamos no meio de um furacão e o furacão está acontecendo, você ficar sofrendo ou querer que alguém salve você, vai dizer muito sobre o seu estado de dependência ou de independência. Então, para mim, né, todas essas questões colocadas, todo esse desenvolvimento dessa fala, tudo isso que a gente trouxe aqui para mim foi de um engrandecimento muito grande, de um enriquecimento muito grande a nível do próprio trabalho, da composição da tecnologia da consciência do ser humano, e que eu acredito que também foi uma exposição de grande valia para que as pessoas também possam, não somente as que assistiram aqui ao vivo conosco, mas as que também estão assistindo futuramente esse vídeo online em algum outro momento, também possam compreender a importância do discernimento e, principalmente, da meditação para uma paz de espírito para compreender como lidar em momentos de caos com uma mente paz, serena, gentil e capaz de conduzir não somente a si mesmo, mas outras pessoas a estados iluminados de consciência. Então, para mim, é isso, esse fechamento, e eu agradeço muito pelo seu tempo, pela oportunidade, e agradeço também a todos e a todas aqui presentes ao vivo pela oportunidade da gente estar junto. Muita luz para nós, muita paz, muita bênção. Namastê, pessoal. Que a gente seja sempre curado e abençoado de toda a nossa ignorância para que a gente possa usufruir do paraíso na Terra. Namastê. Amém. Namastê, querido. Boa noite, gente.